Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, doutores. Tá falando mudo aqui, né? Boa noite a todos, doutores e doutoras. Sejam muito bem-vindos a essa aula, seja para os doutores que estão assistindo com a gente aqui ao vivo, seja para os doutores que vão assistir essa aula gravada. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que essa aula é uma aula cortesia da Checkmate Revalida, ou seja, é uma aula bônus aberta, né? Aqui tem muitos doutores que não fazem parte da mentoria, mas o nosso objetivo sempre foi de ajudar e vamos continuar nessa meta, né? Hora ou outra vocês vão perceber que a gente vai estar liberando conteúdo gratuito aqui para vocês também. A gente considera esse tema aqui como uma aposta muito grande para a prova prática, então, por esse motivo, estamos aqui avançando ele, ok? Então, vamos lá, gente, falar de declaração de óbito é falar do preenchimento desse documento tão importante, né? É um documento básico do SIM. Sabe o que é o SIM? É o Sistema de Informação sobre Mortalidade. É o documento base, é o documento ali que norteia esse SIM. Isso aqui, doutores, ele serve para duas coisas principais. Primeiro, epidemiologia, né? A epidemiologia é muito importante, a gente sabe, a gente tem órgãos destinados à epidemiologia, e esse formulário, essa declaração, esse documento médico legal que a gente vai aprender aqui a destrinchar, ou seja, vai aprender a preencher, ele é a base ali, sabe, para esses cálculos, para essas estatísticas, para preencher e entender do que os brasileiros estão morrendo, como eles estão morrendo, são mortes mais violentas, são acidentes, são doenças infecto-contagiosas, quais são os motivos das mortes dessas pessoas, né, desses pacientes. O outro motivo, doutores, é um caráter mais jurídico, sabe? Na verdade, a declaração de óbito, ela é obrigada, né, ela é obrigatória, e ela é utilizada pelos cartórios do registro civil, né? O que acontece? É necessário a declaração de óbito para, lá no cartório, quando a pessoa, ou seja, falece, né? A família tem que ter a declaração de óbito para fazer a emissão da certidão de óbito. São dois documentos diferentes, grava isso, toma cuidado. Declaração de óbito é o documento médico legal que o médico preenche para que essa família, para que esses órgãos possam emitir a certidão de óbito. A certidão de óbito já é outra história e tem o objetivo final, né, de poder realizar o sepultamento do falecido. Beleza? Então, e claro, né, não só o sepultamento, mas todos aqueles processos jurídicos que se sucedem, né? Por exemplo, os bens de direito que aquele falecido tinha, para quem vai, tudo aquilo é norteado através desses dois documentos, a declaração de óbito, que é o emitido pelo médico, e a certidão de óbito, que é usando a declaração de óbito, ok? Deixei aqui o artigo 77, né? Ele deixa muito claro isso que a gente está falando, né? Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do local de falecimento ou do lugar de residência do falecido, né? Quando o falecimento ocorrer em local adverso do seu domicílio, vai ser extraída após a lavratura do assento do óbito em vista do atestado médico, e se houver no local, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiveram presenciado ou verificado a morte. Pois é, a gente vai falar sobre isso já já. Essa última parte aqui, ela está falando assim, resumindo todo esse parágrafo aqui, ele fala o seguinte: esse sepultamento, ele é facultado, ou seja, ele é obrigado, na verdade, que tenha a declaração de óbito, né? Que tenha a declaração de óbito para que se conceda o registro de óbito para que ele possa ser sepultado. Ok. Em caso de que não exista um médico ali naquela região para poder fazer esse documento aqui, para poder emitir esse documento, aí, por último caso, vão ser utilizadas aqui duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte ou verificado a morte. Isso aqui é outra história. A gente vai repetir isso aqui um pouco mais à frente para ficar melhor entendido. Mas a gente imagina que no Revalida não vai aparecer nada disso, vai aparecer, na verdade, o documento, ou seja, a ordem médica aqui, né, o ato médico de preencher essa DO. Pois é, a declaração de óbito em si é um ato médico. O preenchimento da DO é exclusivamente do médico.
Pois é, existe uma situação que outra pessoa pode emitir essa declaração de óbito, a gente vai falar daqui a pouco, ok? É um oficial do cartório que pode emitir também, mas isso só em caso de não tiver mais médico, ou seja, não tiver nenhum médico naquela localidade que possa emitir. Vamos falar sobre isso. Existem algumas regrinhas aqui, que isso aqui sim, eu acho que isso aqui tem a cara do Revalida, né, de aparecer tanto na teoria quanto na prática, né? Ou seja, talvez alguma pergunta de algum familiar durante a tua emissão lá na prática. Já pensou? Doutor, o senhor não vai me cobrar para emitir essa DO, não, né? Não, não pode. Ou seja, é restritivo, ou seja, não é permitido cobrar para a emissão da declaração de óbito, seja em serviço privado ou em serviço público. Não pode cobrar para a emissão da DO. O que pode ser cobrado é aquela consulta de verificação de óbito. Aí já é outra história, não é a DO. Mesmo que ele verifique o óbito, ele vai ter que emitir, então, a declaração de óbito, ok? E é vedado também ao médico, ou seja, é proibido ele assinar essa DO aqui, né? Ele fazer o preenchimento dessa DO, se ele não tiver verificado aquele óbito de forma pessoal. Então, não adianta outra pessoa ter falado, não, ele morreu, pode preencher aí o documento, traz aqui para a gente o documento já preenchido. Não, não pode. O médico tem que haver verificado o óbito pessoalmente antes, ok? E claro, né, um pouco óbvio, mas não custa falar, o médico ele nunca deve assinar uma DO em branco, né? Por quê? É a tua responsabilidade como médico, é o seu CRM que está em jogo ali. Outra pessoa pode manipular aqueles dados, ela pode forjar um atestado de óbito aqui. Então, aqui, doutores, isso aqui é uma das partes mais importantes nesse tema, principalmente para a teoria, mas para a prática também. Pode ter certeza que ali o seu chefe de sala ele pode te perguntar, doutor, quais são as vias que o senhor vai preencher? Entende? Então, as 3 vias famosas da declaração de óbito, né? Acho que a gente deixou de uma forma um pouco mais fácil de entender, né? Vamos repetir juntos. Eu sei que você está com o microfone mutado aí, mas repete comigo isso aqui. A via, ou seja, são 3 vias, né? Uma branca, uma amarelinha e uma rosada. Olha aqui na imagem do lado. A branca, você vai lembrar de burocracia. A branca é burocracia. Branca, burocracia. Para quem que ela vai ficar, então? Na Secretaria de Saúde. Se é burocracia, é toda aquela parte de vigilância, de epidemiologia, na verdade, então, branca é o quê? Burocracia. Não esquece mais disso, doutores, não tem como. A amarelinha é para os amigos. Aqui eu coloquei amigos para ficar mais fácil. Amarelo para os amigos, ou seja, para os familiares. Esses familiares vão usar essa via amarela para levar e poder registrar em cartório e poder conseguir assim o certificado de óbito para depois poder sepultar. Tá vendo como é que conectou esse dado que a gente conversou anteriormente? Esse é o motivo. Então, branca burocracia, amarela de amigos, ou seja, os amigos, os parentes ali, a família, ou seja, quem é responsável por aquele falecido, né, para poder levar em cartório essa via amarela. E o rosa tá fácil, né? Rosa é retido. Rosa é retido. Então, R de retido, o que significa? Isso aqui fica no prontuário médico do paciente, ok? Fica no prontuário do paciente. Não dá para esquecer, isso daqui é uma das partes mais importantes, principalmente para a teoria, tá bom? Pode muito bem vir aqui questões assim como já aconteceu. Então, não tem como esquecer. Uma última vez, só para tu fixar isso aqui. Branca, burocracia. Amarelo para os amigos, para a família, para levar lá no cartório. Rosa de retido. Leva lá, isso daqui fica lá no prontuário médico do hospital, beleza? Naquela ficha daquele paciente. Gente, isso daqui eu sei, à primeira vista isso aqui era muito difícil, né? Mas, gente, depois que tu pega esse macete aqui, não dá para esquecer mais, ok? Vamos para cima, que ainda tem muita coisa importante. Então, são essas 3 vias. Bom, não tem mais muito o que dizer. Nossos alunos, eles tiveram acesso, a gente enviou, né, escaneado. Agradeço aos doutores que ajudaram a proporcionar isso. A gente conseguiu ali a declaração de óbito. Eu imagino que o pessoal da prática, aí manda um joinha, por favor. Quem conseguiu imprimir a DO e está com ela aí na mão. Eu só tampei a parte lá da DO dos nossos alunos, que era a parte ali onde tinha o número de registro da DO, né? Que não pode, né?
não poderia postar isso aqui. Mas para os nossos alunos, eles têm impresso aí em mãos, e eu quero que vocês vão vendo junto com a gente aqui, ou seja, o preenchimento dela. A gente vai falar da DO praticamente inteira aqui, ok? Vamos para cima. A DO, doutores, esse documento médico legal aqui, eu tirei essa imagem aqui exatamente do livro, né, da declaração de óbito, né, do manual de instruções para o preenchimento de declaração de óbito do próprio Ministério da Saúde. Essa DO, ela é um documento que contém nove blocos. Cada um desses blocos tem que ser preenchidos, salvo alguns que a gente vai explicando aqui aos pouquinhos, não te preocupa, mas cada um desses blocos é de suma importância. Para a prática, doutores, a gente vai focar em um desses blocos. Em qual que é o bloco mais importante para a prova prática e também, diria, na verdade, para a prova teórica também? É o bloco de número 5. Pois é. Esse bloco 5 aqui, doutores, é muito importante, que é ele que vai determinar aqui qual que foi a causa da morte, em consequência do que esse paciente faleceu, tudo isso, ok? Então, quando que eu tenho que emitir a DO, né? Doutores, todos os óbitos, sejam de causas naturais ou por causa acidental ou violenta. A gente vai chamar isso aqui de causa externa. Ok? Causa natural é aquela causa, a gente vai repetir isso já, mas já introduzindo esse conceito de que uma causa natural é aquela causa que veio por alguma doença, digamos, alguma doença crônica. Vamos dar um exemplo aqui, não sei. O paciente é hipertenso, ele é um idoso, ele é hipertenso mal controlado, já tem 20 anos, e esse paciente desenvolve, não sei, uma cardiopatia, não sei, uma insuficiência cardíaca congestiva, e esse paciente depois desenvolve alguma outra complicação, uma insuficiência cardíaca, e ele acaba por morrer. Pois é, isso aqui foi por causa natural. Quando a gente fala de causa externa, a gente tem que lembrar ou de acidente, ou de violência, algo que foi externa às causas naturais, me entende? O cara caiu, o cara tomou um tiro e morreu depois. Isso aí foi causa externa, entende? Então, seja em causa externa ou causa natural, tem que ser emitida a declaração de óbito. Também tem que ser emitida a certidão de óbito, essa declaração de óbito aqui, em casos em casos fetais, né? Nesse caso aqui de óbito fetal, ou seja, já nasceu morto, a gente vai falar sobre isso, em que causas não emitir a DO, calma aí. No caso aqui do óbito fetal, a gente emite, existe uma regrinha aqui, né? Eu já vi em alguns outros lugares falando aí sobre regra das metades. Enfim, eu não coloquei isso aqui, mas está fácil de lembrar. Geralmente a gestação ela tem ali por volta das 40 semanas, né? Passou da metade disso, ou seja, igual ou maior das 20 semanas de gestação, a gente já emite DO, sim, senhor. Então, mesmo, ou seja, no caso de óbito fetal, obtido por uma gestação maior de 20 semanas, já emite DO. Peso, mesma coisa, maior ou igual a 500 gramas, você já emite DO. Estatura, igual ou maior que 25 centímetros. Então, tendo algum dessas características, já se emite a declaração de óbito, ok? Isso aqui é a cara da teoria, né? A cara de vir uma questão na teoria, na verdade, já veio algo parecido com isso, né? Mas eu nem quis trazer essa questão aqui para não ocupar tempo, mas era uma questão que falava lá que a mãe teve uma cesárea de emergência e que o bebê nasceu com tanto de estatura, com quanto de peso. Não importa muito. Entendendo esse conceito, a gente já entende que nesse caso a gente tem que emitir a DO, ok? Outro caso muito importante, se nascer vivo esse bebê, a gente estava falando até agora de óbito fetal, né? No caso, o bebê já nasceu morto. Então, no caso dele nascer vivo, só basta que ele tenha respirado, ou que tenha batido o coração, ou que a placenta chegasse a ter pulsado. Ocorreu uma dessas três e depois ele faleceu, aí a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, emitir a declaração de nascido vivo, a DNV,
declaração de nascido vivo e depois preencher a declaração de óbito também. Ele merece esses 2 documentos. Entende? Não importa aí quanto tempo de gestação foi, não importa o peso, não importa a estatura. Se ele viveu, se ele nasceu vivo, respirou, ou bateu o coração, ou placenta pulsou, acabou. Mesmo que ele tenha morrido depois, independente da idade gestacional, de qualquer outro fator, aí sim você já emite DO. Aí o doutor estava perguntando, né, em que causa não emite DO? Pois é, a causa aqui que é facultado ao médico, se ele quiser, ou seja, fazer esse serviço, é o seguinte, presta atenção que aqui tem uma pegadinha. Nos casos que não estava aqui, né, ou seja, menor do que 20 semanas, menor do que 500 gramas, menor que 25 centímetros, o médico pode preencher a DO para a família, em caso da família solicitar, certo? Então, se a família requerer a DO para poder fazer o sepultamento desse feto, então pode ser, ou seja, é facultado ao médico, não é obrigatório, ok? Nesse caso, então, fica facultado ao médico para fazer essa emissão dessa DO, beleza? Outra coisa que já apareceu no Revalida é que se teve amputação, né? Ou seja, perda de uma parte do corpo, perdeu os 2 braços, as 2 pernas, isso não gera declaração de óbito. Parece até um pouco ilógico, né? Ter que falar isso aqui, mas olha, peças anatômicas removidas, ou seja em cirurgia, ou seja uma amputação traumática, não gera DO se a pessoa não tiver morrido, beleza? Então, não é porque perdeu, sei lá, os 4 membros que é gerado uma DO, não é assim. Precisa da morte do paciente, constatada pelo médico, ok? Parece meio idiota até falar isso, né? Mas o INEP já trouxe isso, e isso está muito bem descrito no manual de preenchimento de declaração de óbito do Ministério da Saúde. Fechou? Vamos continuando então. Então, aqui é uma outra parte que isso aqui, sim, tu pode ter certeza que se cair declaração de óbito, seja na teoria ou na prática, quase sempre ele vai te perguntar isso aqui. E precisa entender com muita calma isso aqui. Eu vou até mais devagar, que é para tu nem ter risco de se perder. Beleza? Então, toma muita atenção. Quem que preenche a DO? É um médico? Isso aí você já entendeu, né? Só em último caso lá que não vai ser o médico. A gente vai falar disso agora. Mas quem? De que órgão? Será que é você que está lá na UPA atendendo? Será que é você que é um perito médico legal do IML? Será que você está entendendo o que eu estou falando, né? Qual órgão? Quem faz o preenchimento dessa DO? Então, para poder entender, a primeira coisa, o básico do básico, é entender aqui a diferença de causa natural e causa externa. Vamos lá. Já recapitulando praticamente, né, que a gente até avançou isso aqui agorinha. A natural é aquela decorrente de alguma doença, algum estado mórbido que o paciente já tinha, né? Por exemplo, então, vamos tentar dar outro exemplo aqui. Não sei, vamos pensar aqui em uma senhorinha diabética, ela não faz o controle direito da glicemia dela, ela se complicou, ela tem ali, não sei, retinopatia diabética, ela tem pé diabético, e ela teve uma insuficiência renal também pela diabetes, e ela acabou morrendo. Foi causa externa? Será que foi um acidente? Foi violência isso aí? Não. Isso aí foi uma causa natural, entende? Então, é importante que você saiba definir a diferença entre uma causa natural e causa externa, tá bom? A externa é tudo que foge ao natural, pelo amor de Deus, né? Então, teria que ser uma morte de violência, ou seja, uma morte não natural. Um exemplo, qualquer acidente, acidente de trânsito, acidente de trabalho, homicídio, suicídio, qualquer tipo de morte esquisita, suspeita. Tem estações aí por aí, eu já vi em algum dos aplicativos de treinamento da prática, né, que tem até um caso, eu lembro muito bem, que era de um paciente que tem marcas no pescoço, marcas de que alguém estava apertando o pescoço dele. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí tá esquisito, tá suspeito. Você jamais vai falar que isso aqui foi uma morte por causa natural, porque pelo mínimo de suspeita que você tem que classificar ele como causa externa, tá bom?
Então a gente tem que buscar, né, desavença familiar, talvez foi a própria esposa, quem sabe, né? Mesmo que o paciente seja cardiopata, mesmo que tudo isso ocorra, tem que buscar, né, um motivo, uma causa pela morte desse paciente. Então vamos lá. E aí que entra, né, a cascada de eventos que a gente vai ver agora. Então toma atenção aqui. O primeiro passo é entender aqui qual que foi o evento que iniciou essa cadeia de eventos que levou o paciente à morte. Então a gente tem que pensar aqui. Se esse evento que iniciou a morte do meu paciente, ele foi natural ou se foi de causa externa. Pronto. Se for uma doença, né, um estado mórbido que o paciente tinha, a gente considera causa natural, né? E a gente vai para o passo 2A. Pois é, a gente criou aqui um fluxograma aqui para poder entender e tirar a dúvida completamente disso aqui. Presta atenção para tu não se perder, por favor. Se não foi um estado mórbido, uma doença, se foi algo traumático, se foi algo esquisito, suspeito, né? Se foi uma morte não natural, ou seja, por causa externa, a gente vai para o 2B. Então, vamos lá, 2A, 2B. Então, se era uma doença que provocou a morte dele, por exemplo, a hipertensão, por exemplo, a diabetes mellitus, era causa natural, né? Então, agora a gente tem que fazer outra perguntinha. Esse paciente, ele era acompanhado por algum médico de família? Ele era acompanhado talvez por um médico da UBS dessa região? A causa da morte desse paciente é conhecida? A gente suspeita o motivo dessa morte aqui? Se a resposta for sim, é o médico assistente ou o substituto, o plantonista, ou seja, é ou aquele médico que já acompanhava, que emite a DO, ou aquele médico que está lá no plantão, né, aquele substituto. O médico assistente, nesse sentido, é o médico de família, de comunidade que acompanhava esse paciente. O substituto aqui seria um plantonista, que não tem nada a ver, ele nunca viu esse paciente, mas ele também pode emitir essa DO, caso o paciente tenha essa morte, entre aspas, conhecida, entende? É uma morte de um paciente que era acompanhado por um, ou seja, que tinha assistência médica, me entende? Agora, se esse paciente, ele não era acompanhado por ninguém, era o seu João lá, que faz muito tempo ele sofreu um AVC uns anos atrás, nunca mais foi no hospital, nunca mais foi na UBS e morreu sozinho em casa. Aí a gente tem que acionar o SVO. O SVO, doutores, é para aqueles pacientes, então, que não tiveram assistência, ou seja, que não estavam acompanhando, né, que não tinham uma assistência ativa sobre a causa que levou ele para a morte, né? Ou que não tem um diagnóstico claro. Então, a gente envia para o serviço de verificação de óbito. Esse serviço de verificação de óbitos vai fazer a necrópsia do paciente, vai descobrir a causa exata ou seja, acarretou ao falecimento do paciente. Se aquela localidade ali que ele está não disponha de SVO, que é normal isso, ou seja, uma localidade que talvez não tenha SVO, quem que vai assinar essa DO? Quem que vai se fazer cargo? Vai ser o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo. A UBS mais próxima vai ter que enviar um médico desse serviço público para fazer esse preenchimento dessa DO. Entende? Ou pode ser um médico designado pela própria SMS, né, a Secretaria Municipal de Saúde, ou qualquer médico da localidade. É uma ordem, sabe? A primeira opção é um médico do serviço público do local mais próximo ali do óbito. Em segundo lugar, poderia ser um médico que a Secretaria Municipal de Saúde envia para isso. Ou, em terceiro lugar, qualquer outro médico ali no local. Em último lugar, se não tivessem de nenhuma forma, não tem nenhum médico, eu estou aqui na zona rural, não tem Secretaria Municipal de Saúde que vai enviar ninguém, não tem nada. Aqui, então, doutores, ela sim é emitida pelo oficial do cartório do Registro Civil. Tá vendo? Essa é a situação onde não foi um médico que emitiu a DO. Aqui é esse oficial lá do cartório, o oficial do cartório do Registro Civil, que faz o preenchimento dessa DO, dessa declaração de óbito.
Entendido até aqui? Isso aqui está todo resumido de acordo com o manual do Ministério da Saúde, então espero que esteja muito bem entendível isso aqui. Então, recapitulando, porque me interessa que você entenda isso aqui, presta atenção. Então, se foi uma doença, né, um estado mórbido, uma doença que causou isso aqui, o que a gente faz? Pergunta se ele estava sendo acompanhado, se a gente sabe a causa da morte, se é conhecido, se é um paciente conhecido pelo nosso serviço. Se sim, eu mesmo, como médico lá, assistente que estava acompanhando o paciente, emito a DO. Se não, vai ser emitido, ou seja, pode ser também, né, um plantonista que esteja a serviço ali. Caso não seja conhecido, envio para o serviço de verificação de óbitos, ou o médico do serviço mais próximo, ou toda essa que a gente acabou de falar, toda essa cascada de eventos aqui. Agora, e se for uma morte estranha, ou seja, um acidente, um trauma, um caso de violência, qualquer coisa que não seja natural, ou seja, que foi uma causa externa, então a gente vai para o passo 2B aqui. O passo 2B aqui, doutores, não tem para onde se perder. Se foi no mínimo esquisito a morte da pessoa, tchau, é IML. Vai enviar sempre para o IML. Ok? O médico ou outro médico lá que não seja do ML, ele não pode emitir a DO. Então, se aparecer isso na prova, um paciente que, sei lá, teve um acidente laboral, teve um acidente lá no local de trabalho, e ele acabou sendo esmagado, sei lá, por um monte de coisas. Não sei, ele foi esmagado por um escombro de alguma coisa em um acidente de trabalho. Então, isso aqui não é o médico que está de plantão, não é o médico lá da UBS que vai fazer DO, não. Essa causa aqui vai ser o IML, tá bom? É enviado ao IML. E aqui, doutores, pode acontecer o seguinte, vamos pensar em uma situação. Digamos que o paciente sofreu um acidente de trabalho, ele sobreviveu, né? Ele está ali em estado grave e ele foi levado para o hospital. Então, ele sofreu um acidente laboral, está grave, foi levado para o hospital. Dias depois, sei lá, 10 dias depois, ele morre. Quem que tem que emitir a DO desse paciente? Será que é o pessoal do hospital? Será que é, não sei, um médico do trabalho? Quem que tem que emitir a DO nesse caso? É isso aqui, geralmente, o que cobram na prova teórica e o que já cobraram na prova teórica. Então, por conta disso, abre o olho, porque isso aqui pode estar na tua prática também. Então, quem que emite nesse caso? Continua sendo o IML. Então, o que eu quero que fique claro aqui para os senhores? Não importa, né, o tempo que passou desde, ou seja, o evento que começou a morte dele, ou seja, aquele acidente, por exemplo, aquele tiro que ele levou, por exemplo, se ele ficou internado depois por 10 dias, 20 dias, um ano, e morreu no final desse tempo aqui, por conta daquele tiro que iniciou a cascada de eventos, então é IML que faz a DO, ok? Então, não pode esquecer disso aqui, doutores. Trouxe até uma questão aqui que foi da prova teórica, eu acho que é muito legal da gente revisar isso rapidinho, tá? É um homem de 41 anos, após uma queda de altura de 5 metros, ele estava em algum andaime, muito provavelmente, né? Não deixou mais detalhes, mas provavelmente ele estava em um andaime, ele foi levado a um hospital terciário com traumatismo grave, ok? Traumatismo crânioencefálico aqui desse paciente grave, né? O paciente foi submetido a uma neurocirurgia para drenagem de um hematoma extradural e evoluiu com uma internação na UTI, onde permaneceu 60 dias. Após esse período, ele faleceu por complicações associadas à sepse. O que a gente está vendo aqui? Nessa situação, qual que deve ser a conduta da equipe da UTI em relação à emissão do atestado de óbito? Quem que emite a DO desse paciente aqui? Vamos ver. Fornecer o atestado de óbito, o que é responsabilidade da equipe médica que coordena a chefia da UTI? Será que é eles que vão fazer isso? Fornecer o atestado de óbito, o que é responsabilidade da equipe médica que estava de plantão na UTI? Será que são eles? Encaminhar o corpo para o serviço de verificação de óbitos, que eles vão realizar necrópsia e emissão do atestado? Será? Não, né, gente? Ficou muito claro, eu acho aqui, né, de que independente do tempo ou da doença que ele morreu depois,
a causa inicial, a causa básica, a causa que iniciou tudo isso, ela é que vai definir quem que vai fazer, né, quem que vai emitir a DO. Nesse caso, como foi uma morte por acidente, uma causa não natural, ou seja, uma causa externa, tchau, IML, é contigo que resolve, não é com a gente não. Letra B é o gabarito aqui, muito fácil. Isso aqui, doutores, ficou entendível? Pode falar, Saulo, se tiver dúvida, manda ver. Saulo, tá com a mãozinha levantada aqui para mim. Bom, acho que foi engano, então. Vamos lá, então. Continuando aqui o tema, né? Então, a esse paciente aqui, ou seja, a gente já entendeu que vamos ter que preencher eventualmente essa DO, né? Para a teoria ou para a prática, eu acho que é importante saber como fazer isso aqui. Então, como que eu preencho essa declaração de óbito aqui? Primeiro, sempre usar letra de forma. E a caneta é azul. Não é à toa que eu estou digitando aqui com azul, não, tá? É porque a declaração de óbito preferencialmente é azul ou preta, ok? Não pode ser. Pode falar, Saulo, levantou de novo a mão. Acho que está mutado, não sei. Está mutado ainda, viu? Alguém fala alguma coisa aí só para ver se vocês estão com permissão de falar? Tranquilo? Alô, alô, alô? Tá me ouvindo? Olá. Tá de boa então. Acho que é o Saulo que está apertando errado lá então. Bora continuar. Então, outro ponto importante aqui é de que não pode ter rasura. Sim, doutores, é um documento médico legal aqui do governo e não pode ser rasurado. Se for rasurado, ou seja, cometeu um erro, aqui a gente tem que ir lá na margem do documento, na margem direita ou esquerda, e a gente tem que assinalar ali uma ressalva, dizendo, né, o que foi que a gente errou, e ainda colocar a tua assinatura, tá bom? Ou seja, qualquer errinho aqui, doutores, é para a gente fazer. Ou seja, eu errei aqui dizendo aqui, não sei, talvez eu escrevi não, eu não quero botar meu nome aqui não, mas enfim, errou algum dado do paciente aqui, então você tem que consertar utilizando a margem do documento, seja a margem esquerda ou direita, e depois ainda assinar dizendo, né, que é você mesmo que errou e é você que está corrigindo. Por quê? Para evitar qualquer possibilidade de alguma fraude nesse documento. Se você errou e não dá para corrigir, não é igual a outros documentos que você pega, que você amassa aqui e joga no lixo, não. Não pode não. Isso aqui tem que ser anulado e tem que ser enviado à Secretaria de Saúde. Tá bom? Então, toma cuidado com isso, que até o descarte da declaração de óbito que foi rasurada é complicado, ou seja, não é de qualquer jeito não, tá bom? Então, vamos seguir. Vamos lá, doutores, essa é a parte mais legal, né? Começar a preencher essa declaração de óbito. Bom, doutores, tem partes aqui que são extremamente intuitivas, não tem aonde se perder, né? Não tem o que errar aqui e fazer o preenchimento literal. É óbvio que essa parte aqui é mais importante para os alunos que vão prestar exame prático, né? Porque existe a chance deles te entregarem um impresso com algum desses blocos da DO. Esse bloco, essa DO que está na tua mão aí, se tu for parar para olhar, ela consta de várias... Isso, Rai, é isso mesmo. Ela consta de várias partes, de várias porções, né, de vários blocos, onde cada um desses blocos tem um motivo, tem um porquê. Vamos entender cada um deles. A identificação, pelo amor de Deus, né? Eu acho que não tem nem muito por onde se perder aqui. Vamos lá. Primeiro, tipo de óbito, assinar com X, né? Ou seja, foi fetal ou não fetal. Isso aqui é o básico. Não fetal, por exemplo, assinei o X aqui. Data do óbito, anotar nesse formato, né? E hora também. Então, teríamos que assinalar, né? Por exemplo, dia 8/1 de 2026. A que horas? Que horas estamos agora? Estamos atestando às 20h46. Pronto. Entende? É a data do óbito. Deus me livre. Ninguém aqui vai morrer agora não. Tá repreendido.
3, cartão SUS, anotar o número do cartão do SUS desse paciente. Não tem muito segredo, né? Que vai estar anotado o número do cartão desse paciente. Depois, naturalidade, o município onde o falecido nasceu. Toma cuidado com isso aqui, tá bom? Por quê? E aí depois tem que colocar também a determinado a unidade federativa a qual ele se apresenta. Eu sei. Para vocês que são estrangeiros, no caso de vocês que são estrangeiros, toma cuidado com isso aqui. No caso do Brasil, o Brasil ele é dividido por unidades federativas, né? Então, por exemplo, não sei, eu vou colocar aqui algum município qualquer aqui, deixa eu ver. Brasília. Brasília. Pode ser Brasília? Pode. Brasília. Distrito Federal. Dessa forma, então, que tem que ser preenchido, sempre com o nome e, em seguida, a unidade federativa. Por exemplo, São Paulo, SP, entende? E se tiver o caso aqui, se o paciente, ou seja, se o falecido for estrangeiro, tem que colocar pelo menos o nome do país de origem do falecido. Em casos onde a gente não saiba do que se trata, ou seja, como é que eu posso dizer? Eu não faço ideia nem da nacionalidade desse paciente aqui, ele é um totalmente desconhecido. Geralmente, na declaração de óbito, existem campos e existem locais onde você vai colocar ignorado. Ok? Ignorado é como se fosse não sei, não faço ideia, não tenho conhecimento disso aqui. O ignorado aqui. Deixa eu ver a pergunta do Saulo aqui. No caso da morte natural, que não tenha nenhum médico para acionar e chame um médico da localidade, o médico da localidade pode recusar assinar a DO por não conhecer o paciente e saber a causa de morte? Na realidade, não. Nesse caso, se foi designado pela Secretaria de Saúde esse médico realizar a declaração de óbito, ele vai fazer sim, ele tem que fazer. Tá bom? Nesse caso aqui, como foi morte natural e foi um médico foi designado para fazer, tem que ser feito, tá bom? Ele não tem essa chance de se negar, não. Mas eu imagino que na prática, no dia a dia, o que pode acontecer também é que ser designado para outro, né? Pode falar, Saulo. Porque nesse caso, ele não poderia estar se envolvendo em uma causa jurídica por não saber o que o paciente morreu, por não saber na realidade, como ele Saulo, morreu e está sendo designado para assinar, ou ele teria um respaldo jurídico para fazer isso. Tem, na realidade, esse documento aqui, ele é o que você, como médico, conseguiu de informações sobre aquele óbito e está atestando, afinal, é um atestado de óbito, né? Você está atestando o óbito do paciente por esse motivo. Mas é praticamente um do tipo assim, foi essas as informações que eu consegui obter deste paciente, tá bom? Então, nada, o que está aqui não é que tudo tem que ser absoluto, entendeu? Tu não vai se meter em problemas por atestar algo ou por estar colocando aqui, não sei, ignorado, eu não sei, entende? Eu não sei, por exemplo, algum dado daqui, se eu marcar ignorado aqui, eu vou me colocar em problemas? Não, entende? Então, existe para cada um dessa dúvida, assim, por exemplo, eu não sei do que ele morreu, bota lá ignorado, então, não tem uma causa, entende? A gente vai ver isso já, não te preocupa. Mas não se meta em problemas por conta disso, não. Vamos lá, o que mais? Vamos prosseguindo. Então, já entendemos. Naturalidade coloca onde ele nasceu, se for estrangeiro, pelo menos o nome do país de origem. Depois, o nome do falecido, né? O nome completo, sem abreviaturas. Se for fetal, eu acho muito difícil, né, colocar isso na prática, um óbito fetal aqui, né? Muitas vezes, ou seja, não tem nome registrado, muitas vezes não tem nome registrado ainda, né? E vai ser colocado, então, natimorto. Só assim, natimorto. Mas eu acho muito difícil realmente o INEP cobrar algo nesse sentido aqui. Deixei de qualquer forma aqui, né? E se não tiver, se a gente não fizer ideia de quem seja o paciente, aqui pode colocar pessoa não identificada. Ali na parte do nome do falecido, ok? Prosseguindo, nome do pai, obviamente, né, o nome da mãe, se for desconhecido, a gente pode colocar o tal do ignorado, que é tipo, não faço ideia, não sei.
Data de nascimento, né, no formato dia, mês e ano, da mesma forma. A idade desse paciente, né, no caso do óbito fetal não deve ser preenchido, né. O sexo desse paciente aqui, cadê? Aqui só pode ser colocado ignorado caso tenha passado por alguma situação com cadáveres onde estejam mutilados, estado avançado de decomposição, ou seja, que não dê para identificar qual que é o sexo biológico aqui, né? Genitália indefinida, hermafroditismo, ou seja, situações onde vai ficar mais difícil a concepção aqui do sexo do paciente, né? Então, deixa eu marcar aqui como se a gente estivesse marcando, tal. Data de nascimento, sei lá, hoje, 8/1/2026, só para a gente exemplificar. Aqui depois temos que tomar em conta também aqui na parte da idade, que tem duas partes, né, na verdade. Anos completos, isso aqui se for para pacientes maiores de 1 ano de idade. Ou seja, sei lá, 27 anos completos, 30 anos completos. E se for, ou seja, em caso de crianças menores de 1 ano, né, ou seja, de bebês menores de 1 ano, tem que marcar quantos meses completos ele viveu, quantos dias, quantas horas ou quantos minutos, entende? Em caso de realmente não ter ideia, de não saber, marca a opção ignorado. Sexo masculino, feminino ou ignorado, que é quando não dá para saber o sexo, né, por conta de alguma mutilação, de, não sei, um paciente que realmente não dá para reconhecer a genitália mais do paciente, por conta de algum trauma, não sei, talvez uma queimadura, enfim. Raça, cor é necessário ser marcado, e aqui vai ser perguntado para a pessoa que está dando informações sobre o falecido, né? Vai ser dado essas opções aqui. É importante, incluso, o manual ele fala que você tem que ler essas opções para a pessoa, e a pessoa vai contar uma delas, e pronto. Tá aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem. Raça ou cor, a raça ou pele do falecido deve ser perguntada ao responsável por prestar as informações sobre ele, deverá ser orientado sobre a existência e a seleção de uma das 5 opções, tem que ler as 5 opções para ele e ele vai dar a resposta. Situação conjugal, da mesma forma aqui, preencher com a informação fornecida pelos familiares. Se essa informação conjugal, por exemplo, ela não bater com os registros de cartório que esse paciente tenha, não tem problema. Não vai ser negada a declaração de óbito dele por conta disso, não. Isso é a informação fornecida pelos familiares ou por aquele responsável por prestar as informações desse cadáver, tá bom? O que mais? Escolaridade, né? Na parte de escolaridade aqui tem 2 partes. Cadê? Escolaridade. Tem essa parte da esquerda, a parte da direita aqui, que é a série. Então, o que a gente faz aqui? Marca até o nível de escolaridade correspondente do paciente. Caso ele responda o 1, o 2 ou o 3, a gente tem que colocar aqui até que série ele conseguiu estudar. Por exemplo, não sei, se foi médio, por exemplo, no meu tempo se chamava primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, ele terminou até a 2ª série do ensino médio. Entende? Então, é dessa forma que a gente marcaria. E se você não sabe, não tem quem te preste essa informação ou algo, simplesmente ignorado. Ocupação habitual aqui, doutores, aqui vai depender, né, do com que ele trabalhava, e aqui o manual, ele fala que você tem que preencher com as informações da profissão que ele mais fez durante a vida dele. Por exemplo, a vida dele, ele trabalhou como vendedor por maior parte da vida. Só colocar vendedor, o manual, ele fala para a gente evitar isso aqui, vendedor. Aqui tem que ser mais específico, vendedor de carros, por exemplo. Entende? Então, ser o mais específico. Se for o caso de um aposentado, coloca a profissão a qual ele se dedicava antes da sua aposentadoria. Entende? Esse código não é necessário ser preenchido, ok? Não é nós que vamos preencher esse código. Então, cadê? Tá aqui, por exemplo, até deixei aqui, né? Tentando ser sempre o mais específico, como se fosse médico, tracinho pediatra, médico generalista, médico não sei, entende? Traumatologista, enfim,
Até essa parte tem que ser específica. Lembra que isso aqui vai alimentar o banco de dados de epidemiologia, sabe? Então, muito importante. No bloco 2 aqui, é as informações de residência desse paciente. Doutora Marília, pode falar. Alô? Bom, quando conseguir ligar o microfone, e se for dona de casa, aqui pode colocar como desempregado ou mesmo dona de casa, né? Mas como imagino que, ou seja, por ser dona de casa não era remunerado, então acho que mais, ou seja, levaria em conta que profissão que ela teve em vida, ou seja, de qual mais se dedicava por mais tempo e entraria isso, né? Eu acho que dificilmente ela vai ter sido dona de casa por toda a vida, mas de qualquer forma poderia ser do lar, né? É isso. Não tem muito problema não, mas sempre toma em consideração o como é que eu posso dizer, a qual profissão ela se dedicou por mais tempo da vida, ok? Bora lá. Então, bloco 2 é de residência. Bom, essa parte não tem nem muito o que dizer, né? O logrador. O logrador é dizer aqui qual que é a rua que ele morava, qual que é a praça, qual que é a avenida, enfim, qual que é o logrador, né? O CEP, doutores, a gente tem que preencher com o código, né? Esse código de endereçamento postal é o CEP. Tem o site dos Correios é o responsável por fornecer o CEP para a gente, tá bom? Isso aqui, então, tem que ser buscado de acordo com os dados onde vão fornecer para a gente, do logradouro do paciente, tem que ser buscado o CEP e ser colocado, tá bom? Não tem muito o que dizer, bairro ou distrito é o nome do bairro ou do distrito, né? Existe um código aqui na parte do bairro, do distrito, tá aqui, ó. Esse código também não é preenchido. Essa parte do município de residência você vai colocar também, mas não precisa colocar código nenhum. E o F você vai colocar a unidade federativa a qual representa, né? Por exemplo, PA, Pará. Enfim, isso aqui, lembrando, é os dados de residência do falecido. Bloco 3, a ocorrência. Esse bloco 3 aqui, doutores, aonde foi a ocorrência desse óbito? Em qual foi o local que aconteceu o óbito, né? Esse óbito ocorreu, tem várias opções aqui, né? Deixei aqui até bem explícito, porque acho que essa é uma parte bem importante que poderia ser colocado para ser marcado. Se o paciente estava internado em regime de internação, se ele estava internado, se ele estava sendo cuidado, se ele estava tendo assistência de pelo menos um médico aqui no momento, ou seja, nesse lapso de tempo que ele estava internado, e ele faleceu, vai ser marcado aqui em cima como hospital. Agora, se ele estava em outro estabelecimento de saúde, seja, por exemplo, um paciente que morre durante o percurso, sei lá, na ambulância do SAMU, por exemplo, ou um paciente que morre na UBS, esperando na fila, por exemplo, aqui não é marcado hospital, é marcado outros estabelecimentos de saúde, ok? Outra coisa, domicílio, se ele morreu em alguma casa, em algum domicílio, mesmo que não seja o dele, toma cuidado. Via pública, meio óbvio, né? Ou seja, que ocorreu na via pública. Outros no caso, se não ocorreu nem um domicílio e nem um local hospitalar, e nem em via pública. Por exemplo, uma morte dentro de um presídio. Isso aqui o próprio manual deixa como exemplo. Então, imagina que poderia. Imagina uma estação onde você está sendo levado para ver um preso que faleceu depois de, não sei, depois de ser assassinado pelos outros colegas. Interessante. É algo que deve ser analisado, tá bom? Então, bora lá. Se ele morreu em uma aldeia indígena ou ignorado, lembra do ignorado, quando não foi possível identificar o local da ocorrência desse óbito, beleza? Então, aqui no caso, só vou deixar aqui o hospital como marcado para a gente exemplificar. No caso, se ele morreu em um estabelecimento de saúde, a gente vai ter que preencher o nome do hospital ou desse estabelecimento de saúde onde ocorreu o óbito. Óbvio que se ele morreu em domicílio, por exemplo, tu não vai colocar nada aqui, né, doutores? Pelo amor de Deus. Não é necessário ser marcado nada, ou se você quiser se assegurar que esse espaço não vai ser utilizado como fraude de alguma forma, você coloca um tracinho. Sim. O manual ele estabelece que, em caso de não ser, como eu posso dizer, não constar essa informação, ou simplesmente não dá para dizer essa informação, você pode colocar um tracinho também, ok?
Código, obviamente, esse código aqui não somos nós que preenchemos esse código. Você vai perceber que tem muitas partes onde não é o médico que preenche, e está tudo bem também. Tá aqui, o código não precisa ser preenchido. Deixei assim porque lá no manual fala dessa forma também, que o código ele não precisa ser preenchido pelo médico que está preenchendo o formulário. Endereço de ocorrência, ou seja, se ele morreu no hospital, qual que é o nome da rua, tem alguma praça, qual que é a avenida, ou seja, o logradouro, é o endereço, qual que é o CEP desse hospital também, qual que é o bairro, o distrito desse hospital, ou desse domicílio que ele morreu, ou desse presídio, entende? Município de ocorrência do óbito, toma cuidado, não é o município onde o paciente morava, ou onde ele nasceu, é onde ocorreu o óbito aqui. Obviamente, o código não precisa ser preenchido em nenhum desses, e a UF, obviamente, é a unidade federativa, né? Então, muito tranquilo. Bloco 4, esse bloco aqui, ele é somente no caso de lá no começo você ter marcado que se tratava de óbito fetal, ou no caso de um óbito ocorrido por um bebê menor de 1 ano de idade. Caso não seja o caso do seu paciente, a gente pula esse bloco e vai para o próximo. Não sejam teimosos, não vem marcar que, ignorado, é ignorado. Não, não é necessário marcar nada disso aqui, caso o teu paciente não seja um caso de óbito fetal ou morte por menor de 1 ano de idade. Tá escrito aqui ainda, ó, preenchimento exclusivo para óbitos fetais e menores de 1 ano, beleza? Então, nessa parte aqui, os dados do início aqui são correspondentes à mãe do paciente. Vamos preencher a idade em anos dessa paciente, o nível de escolaridade, da mesma forma lá que a gente já viu anteriormente, qual era a ocupação habitual dessa paciente. Código não é necessário preencher. O que mais? Número de nascidos vivos. Aqui, doutores, nessa parte do número de filhos tidos, na verdade, perdão, número de filhos aqui tem que ser classificado, né? Quantos foram os nascidos vivos que ela teve, quantos foram perdas fetais ou abortos, se ela estava grávida, com quantas semanas de gestação esse bebê nasceu, esse natimorto, esse óbito fetal, essa criança que faleceu, né? Caso não saiba, não tenha informação, simplesmente lembra do ignorado. Se foi uma gravidez aqui única, dupla, tripla, ou se você não sabe, ignorado. Tipo de parto que nasceu esse óbito fetal, esse bebê que já nasceu morto, esse natimorto, vaginal, cesáreo, ou não sei. Morte em relação ao parto, nesse caso aqui, somente, nesse caso aqui, só se for menor de 1 ano ou seja, só se essas informações forem referentes a menor de 1 ano, né? Então, se isso foi antes do parto, se foi durante o parto a morte, ou se foi depois do parto a morte, ou se simplesmente não sabe. Peso ao nascer tem que ser colocado aqui, e ele tem que ser utilizando os 4 dígitos aqui, né? Por exemplo, 2.580 gramas. Número da declaração de nascido vivo, isso aqui também deve ser colocado, no caso, obviamente, de não ser um natimorto, né? Ou seja, foi de um bebê que nasceu vivo, respirou e morreu depois, por exemplo. Ou uma criança lá de 6 meses que faleceu, entende? Então, vai ter que ser colocado aqui também o número da declaração de nascido vivo desse paciente também. E chegamos aqui à nossa principal parte. Essa parte aqui, doutores, é a parte mais importante. As semanas é só se for fetal, se for bebê, coloca ignorado, certo? O ignorado é sempre que você não sabe da informação. Então, se for uma criança de 8 meses, mas que a mãe ou a pessoa que está dando os dados souber dos dados referentes àquela gravidez daquela mulher, você pode sim colocar. Ou caso não corresponda, se você julgar que não corresponde essa informação para essa paciente, vai ser o tracinho, beleza?
Então, esse bloco 5 aqui, gente, é a parte, literalmente, assim, mais importante da declaração de óbito, ou seja, pelo menos para nós aqui, não no contexto do Revalida. É nessa parte aqui que a gente vai ter que indicar as causas da morte, né, tudo isso. E, bom, vamos lá. Vamos sem enrolar muito. Ela se divide em várias pequenas partes. Vamos tratar das menos importantes para depois chegar nas mais importantes. Essa porção aqui é só se for mulher em idade fértil que vai ser marcado, tá bom? Ou seja, esse óbito dessa mulher em idade fértil aqui, ele vai ajudar a permear essas estatísticas de epidemiologia. Então, esse óbito que ocorreu nessa mulher em idade fértil, foi na gravidez? Foi durante um parto? Foi em um abortamento? Foi 42 dias depois de uma gestação? Foi até um ano depois de uma gestação? Ou não ocorreu nestes períodos? Entende? Então, tem que considerar se ela está em idade fértil, né? E depois ainda considerar como foi a morte, né? Ou seja, se foi durante um abortamento, se foi durante uma gravidez, se foi depois de uma gravidez. Isso aqui vai permear, vai nos ajudar a encontrar informações para eles fazendo a parte da epidemiologia, ali a parte de morte puerperal, né? Ou seja, no período do puerpério, ou seja, até um ano depois da expulsão desse produto, né, desse bebê, enfim, muito importante. Caso não tenhamos essa informação, é ignorado. Mas se for um homem, por exemplo, tu vai marcar alguma coisa daqui? Não é necessário marcar nada daqui, porque isso é para mulheres em idade fértil. Não precisa marcar nada, caso eu esteja te dizendo que não é o público do seu paciente, não é mesmo? Não tem necessidade. Depois, o que mais? Vamos ver aqui. A morte ocorreu, isso aqui que a gente acabou de falar, né? Depois vem assistência médica. Aqui sim, vamos marcar. Assistência médica, ele está querendo dizer assim, recebeu assistência médica durante essa doença que ocasionou a morte? Por exemplo, era um paciente que morreu em decorrência de uma insuficiência cardíaca decorrente de uma hipertensão arterial. Então, ele estava sendo acompanhado, ele estava recebendo assistência médica? Sim, não ou não sei. Entende? Então, se sim, já está aqui marcado. O diagnóstico ele foi confirmado por alguma necrópsia? Sim, não ou não sei. Então, existem alguns casos quando, por exemplo, o serviço de SVO, o Serviço de Verificação de Óbitos, vai precisar fazer necrópsia e aqui eles mesmos vão marcar que sim, né? E o que mais? Eu acho que essa é dessa parte de cima aqui é a parte menos relevante. Agora, o que conta mesmo é essa parte de baixo, que ela é muito, muito importante a gente entender, beleza? Então, deixei até recortadinho aqui, bonitinho, já para a gente entender isso aqui. Vamos lá sobre causas de morte. Vejam aqui que essa seção aqui de causas de morte, ela se divide em parte 1 e parte 2. A parte 1, ela tem 4 linhas. A, B, C, D. A parte 2, ela só tem 2 espaços para você preencher, ok? Para cada uma dessas que a gente vai preencher, temos que colocar também um tempo aproximado entre o início daquela condição, daquela doença, daquele diagnóstico, até a morte do paciente. Então, a gente vai ver isso aqui com calma, não se preocupa. Então, na linha A, a gente tem que colocar a doença ou a condição que provocou a morte do paciente, ou seja, a condição que realmente fez o coração do paciente parar. Entende? Quem pode me dar um exemplo aqui disso aqui? De uma causa assim, uma causa que a gente chama de causa imediata ou causa terminal. É aquela causa assim que matou o paciente realmente. Dá um exemplo aí, alguém. Escreve aí, gente. Tô vendo vocês muito caladinhos aí. Sei que tem muita gente aqui que não conhece a gente, tá vindo assim só dando, então, estão com vergonha. Isso mesmo. Sepse é um exemplo, sepse, um choque séptico, um choque hipovolêmico, né? Não sei, um choque neurogênico, cardiogênico, enfim, algo que realmente, no final das contas, fez o coração do paciente parar. Então, aqui na primeira, eu só quero que tu me entenda que é o último evento que só deu a porrada final para ele morrer, entende? Não pode ser colocado aqui em nenhuma hipótese algo vago,
como, por exemplo, parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca. Não pode, doutores. O manual do Ministério da Saúde, ele deixa claro isso. E se tivesse aqui, poderia ser IAM, sim. E se tivesse aqui, doutores, como é que chama? No Revalida, se eles trouxer aqui, pode ter certeza que eles vão colocar aqui, sei lá, que alguém pergunte na prova prática, doutor, a causa imediata não é a parada cardiorrespiratória? Entendeu? Aí você vai ter que responder, não, na verdade, as recomendações de que não se de que não se coloque termos gerais, como, por exemplo, parada cardiorrespiratória, ok? Então, não pode. Admite abreviaturas, se evita, doutor. Evita-se abreviaturas, faz tudo em letra de forma o mais completo possível, ok? Então, essas causas aqui, o que eu quero que vocês entendam? É que elas são preenchidas de cima para baixo, desde a causa que matou o paciente, e depois a gente vai desenhando qual foi o trajeto dela. Como assim, doutores? Então, aqui seria a causa imediata, não é verdade? Insuficiência respiratória pode? Claro que sim. Ou insuficiência, até insuficiência renal, insuficiência hepática, isso tudo provoca a morte do paciente no final das contas. Então, sim, pode ser colocado. Vamos entender, calma. Deixei aqui, então, que na linha A é a doença que provocou a morte, né? A gente vai chamar isso aqui de causa terminal. Só que a gente tem que entender que essas causas aqui, essas letrinhas aqui, A, B, C e D, elas vão dizendo para a gente, desde esse diagnóstico que realmente provocou a morte desse paciente aqui, vamos colocar aqui como exemplo sepse, que foi consequência de, quando você estiver fazendo isso aqui, respondendo isso aqui na tua prova prática, eu quero que tu pense dessa forma. Beleza, ele teve um choque séptico e morreu. Aí, na primeira linha, tu pode colocar sepse ou choque séptico, não tem problema nenhum. Aí você tem que pensar, essa sepse foi decorrente ou consequência de quê? Entende? De que foi a consequência? Me dá uma causa aí dessa sepse. Vamos pensar, sei lá, uma pneumonia. Pneumonia. Digamos que o paciente estava internado lá um monte de tempo. Pneumonia hospitalar. Decorrente de quê, doutores? Essa pneumonia hospitalar pode ter sido decorrente de alguma outra causa também. Não é verdade? EPOC? Não existe EPOC não, viu, doutora Alejandra? Sai fora. Eu não conheço o que é isso aí, não. Corrija, Alejandra. Bora, bora, bora. E EPOC o quê? Então, essa pneumonia, ela pode ter sido ocasionada, pelo exemplo da doutora Alejandra ali, por uma exacerbação de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, teríamos que marcar aqui, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. Entende? Se fosse esse caso, onde essa doença foi a causa básica, ou seja, digamos aí que, como é que eu posso te explicar isso? Ô Jesus, vamos lá, tu vai me entender, eu garanto que vocês vão me entender. Então, na linha A, é aquela causa ali que realmente matou o paciente, que fez o coração dele parar, não é verdade? Na linha B e C, são as causas que estão ali no meio do caminho, entende? São causas ali que a gente vai chamar de causas antecedentes. São as causas ali que não mataram diretamente esse paciente, mas que participaram no meio do caminho. Aqui, por exemplo, um exemplo claro disso é a pneumonia. Não foi a pneumonia que matou, entende? Teria que seguir uma linha do tempo. Por isso, é a linha das consequências, né? A gente tem que ler isso aqui e perguntando, essa sepse foi consequência de quê? De uma pneumonia. E essa pneumonia foi consequência de quê? Da DEPOC. A DEPOC, que está aqui na linha C, mas que ela poderia estar na linha D também, ela é a causa básica. A causa básica do paciente é aquela doença inicial, é aquela doença maior que está ali no fundo, aquela causa, aquele evento que começou a desencadear as outras. Entende?
Então, se tu não entendeu bem, calma que a gente vai fazer muito exemplo aqui para te fazer realmente entender. Então, presta atenção. Vimos aqui que na parte 1, a gente vai colocar aqui na letra A causa imediata de morte, né? A causa direta, né? Perfeito. Depois a gente vai colocando aqui causas antecedentes, que está até explicando aqui, ó. São estados mórbidos, se eles existirem, que produziram a causa acima registrada, aqui no nosso exemplo é a sepse, mencionando-se, em último lugar, a causa básica. A causa básica, que aqui pode estar na letra C, ou ela poderia também estar na letra D, ela foi a causa que iniciou todo esse evento. Por exemplo, naquele cara lá que a gente viu ali em cima, que era um cara que caiu numa altura de 5 metros. Qual que seria a causa básica dele? Qual que seria? Queda do andaime, sim. Ou queda de altura, né? Eu acho que ficaria um pouco mais bonitinho. Queda de altura, exatamente. Então, a causa básica, se a gente sempre vai lembrar que é algum componente, alguma coisa assim que deu o start, sabe? Que deu o início. TEC não. O TEC, no caso desse paciente, ele não era a causa básica, entende? O TEC não surgiu do nada. O TEC foi ocasionado por uma queda do andaime, entende? A gente vai entender isso nos exemplos, não se preocupa. Então, as causas da morte aqui na parte 2, olha, a gente acabou de entender, então, parte 1, e a gente vai treinar isso agorinha, calma. Na parte 2, são outras condições que contribuíram para a morte, mas que não entraram na cadeia de eventos. Eu vou te dar um exemplo. Se esse paciente aqui, né, que ele tinha uma DEPOC, né, provavelmente ele teve uma exacerbação de uma DEPOC, foi internado, sofreu uma pneumonia hospitalar, sofreu uma sepse e morreu. Só que pode ser que tenha uma causa aí no final que seja uma causa contributiva, que ele fazia, que contribuiu para essa doença se instaurar. Por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, também o tabagismo, entende? São condições que não estão envolvidas diretamente para a cadeia de eventos, mas que contribuíram para a morte dele. Talvez a diabetes mellitus de tipo 2 aqui diminuiu a imunidade desse paciente, prejudicou mais, atrapalhou a recuperação dele, entende? Só que toma cuidado para você não confundir, tá bom? Se essa doença aqui participou ativamente dessa roda de eventos aqui ou não. No caso aqui, a diabetes mellitus, a gente está bem claro aqui que não, né? Não participou, tá? Tudo bem. Deixa ela aqui, então, na parte 2, na parte de baixo, que são essas causas contributivas, ok? Poderia ser pintor, pois é. Poderia ser profissão, um pintor aqui, mas aí trabalharia, isso aí será, Saulo, que isso aí não contribuiria diretamente para a DEPOC dele, que contribuiria diretamente para depois para uma pneumonia hospitalar? Fica a reflexão. Vamos lá. Deixei aqui também que tem que ser anotado o tempo entre o início da doença e a morte, de cada um desses eventos aqui. Por exemplo, a sepse, pode ser que nas últimas 24 horas ele piorou, né, esse quadro séptico e morreu. A pneumonia hospitalar, ela foi, sei lá, em 8 horas, ou não, em 3 dias. A doença pulmonar obstrutiva, sei lá, 5 anos que ele já era diagnosticado, entende? Foi o período que aquela doença esteve desde o início dela até a morte atual desse paciente. Vocês verem aqui do lado também tem o CID, né? O CID é o código da doença. Vocês vão ter que preencher isso no dia? Não, doutores, não é para preencher CID, a não ser que tenha um comando específico lá nas tuas tarefas, da tua prova prática, que esteja te mandando preencher CID. O CID, na verdade, doutor, não é preenchido pelo médico que está preenchendo a DO, o CID, ele é preenchido depois por um outro profissional, por uma pessoa responsável pelo código do CID, tá bom? Isso aí está dentro do manual de recomendações, garanto a vocês. Então, bora lá, deixei bem preparado isso aqui, sobre as causas de morte. Toma muita atenção nisso aqui. Entendeu isso aqui, tu vai entender o restante. Então, aquela primeira que a gente estava comentando era uma causa
imediata ou causa terminal. É aquela doença ou lesão que provocou diretamente a morte do teu paciente. Está aqui, ó, o resumo. É o último evento na linha do tempo registrado na linha A. Foi exatamente o que fez o coração do paciente parar. 2, causa antecedente. São os estados mórbidos, as doenças, as complicações que produziram aquela causa imediata. Né? São as complicações, então, que ficam entre a doença de base, né? aquela causa base que a gente já vai falar, até a morte do paciente. Tudo que se complicou no caminho para gerar a morte dele. E a causa básica, então, seria aquela doença ou evento que deu início a toda essa cascada, a todos esses eventos que terminaram com a morte. Né? É a origem de tudo, está aqui, registrada na última linha preenchida da parte 1. Sempre é de cima para baixo o preenchimento dessa DO, tá bom? Toma cuidado com isso também. E na parte 2 aqui, então, seria a causa contribuinte. São outras condições significativas importantes que contribuíram para a morte do paciente, mas que eles não entram diretamente naquela cadeia de eventos. São essas comorbidades que tinha o paciente, né, que são registradas aqui na parte 2 da DO. Beleza? Vamos começar com exemplos, que eu considero que a gente consegue aprender fazendo exemplo mesmo. Fiz uma adaptação aqui de 2 questões que já caíram no Revalida e também criei outros exemplos para a gente, tá bom? Então, vamos lá. É um homem de 78 anos que é acompanhado por um médico de família em visitas domiciliares. Ele, por ser acamado desde que ele ficou hemiplégico, em decorrência de um AVC cerebral, né, um AVC, então, aos 75 anos. Ele é portador de hipertensão arterial sistêmica controlada há 30 anos e de doença pulmonar obstrutiva crônica, diagnosticada há 15 anos atrás, com exacerbações progressivamente mais frequentes. Na última, 4 meses atrás, foi necessário realizar uma internação hospitalar. Foi feita ventilação não invasiva e antibiótico-terapia sistêmica, ou seja, ele já vem tendo exacerbações, na verdade, dessa doença pulmonar obstrutiva crônica. Há 2 dias, segundo o seu prontuário e segundo os seus familiares, ele apresentou uma tosse persistente, febre baixa e desconforto respiratório. Para, né, gente? Isso aqui, em um paciente com DPOC, a gente já começa a suspeitar em uma exacerbação e com essa febre baixa, com essa tosse aqui, com esse desconforto, a gente já pensa em pneumonia, né? O médico identificou o exame físico, panturrilha livre e o dedímero normal. E a ausculta pulmonar, crepitações em ambos os campos pulmonares. Aqui ele te deu a dica já, né? Esse paciente está com pneumonia. Foi prescrito ao paciente tratamento por meio de antibiótico terapia por via oral e de dose elevada de corticosteroide inalatório. Inalatório? Não seria melhor botar um tratamento de antibiótico terapia intravenosa e um corticosteroide sistêmico também, não? Hoje foi encontrado morto em seu quarto por um familiar que relatou piora da febre do cansaço nas últimas 24 horas. Seu médico de família foi chamado para a emissão do atestado de óbito. O médico fez a avaliação clínica do corpo, verificando a ausência de sinais de trauma e constatando o óbito. Considerando o caso descrito, quem que deve realizar o preenchimento da declaração de óbito? É a primeira pergunta. Quem que tem que fazer a declaração de óbito desse paciente e por quê? Quem faz? Vou dar as opções, hein? Será que é o IML? Será que é o SVO? Será que é o médico que estava acompanhando? O morte natural, né? Causa natural. É o médico que acompanhava ele. Pronto. Isso aí eu acho que ficou bem claro, né? Gostei. Vocês já estão bem espertos quanto a isso. Agora vamos analisar como que a gente preencheria essa DO aqui desse paciente específico. Então, aqui na parte 1, qual foi o evento que provocou a morte dele realmente? Foi o choque séptico, né? A sepse, não foi? Cadê? Vamos analisar aqui. Ele estava tendo, então, ele tinha uma complicação aqui por conta do AVC dele, né, tudo mais. Depois, ele começou a sofrer essa febre baixa, esse desconforto respiratório, teve uma pneumonia, muito provavelmente, né? Foi visto aqui e tal. E ele piorou nas últimas 24 horas, né?
Então, era um quadro séptico, na verdade. Ele teve piora da febre, teve essa piora. Cadê? Onde é que estava? O médico identificou. Hoje foi encontrado morto por um familiar que disse que ele teve piora da febre e do cansaço nas últimas 24 horas. Então, ele teve um quadro séptico, né? Então, aqui você pode colocar tanto sepse quanto choque séptico. Então, eu vou colocar aqui só sepse. Beleza, essa sepse foi consequente de quê? A gente acabou de desenhar isso praticamente, né? A sepse foi consequente de quê? De uma pneumonia, né? Nesse caso aqui não foi hospitalar, ele não estava no hospital, foi provavelmente uma broncopneumonia, não é? Ou uma pneumonia adquirida na comunidade, como tu queira colocar. Eu vou colocar aqui broncopneumonia, broncopneumonia. Essa broncopneumonia aqui, ela foi consequência de quê? Da DEPOC, né? Vou colocar só DEPOC aqui, mas lembrem que tem que escrever tudo corretinho, bonitinho. Então, tá fácil, né? Não tem muito o que acrescentar aqui. Na parte 2, o que vocês colocariam aqui? Quais foram as outras condições significativas que contribuíram para a morte desse paciente aqui? Qual que foi? Vou voltar aqui para a gente ler, então. Isso. Olha aí, para vocês analisarem. Ele já era portador de hipertensão arterial sistêmica. Essa hipertensão arterial sistêmica que provavelmente levou ele a ter um AVC, né? Ele teve um AVC e ficou hemiplégico. Então, ele teve, como é que eu posso dizer? Um quadro de sequela de um AVC, né? Então, a gente poderia colocar aqui, então, o quê? A hipertensão arterial sistêmica, né? Vou colocar aqui. Hipertensão. Não, vou colocar só HS mesmo, que é para a gente entender, só isso. E poderia também ser colocado, mas aí não teria problema em pular a linha D? Não, não tem problema terminar antes, não tem nenhum problema, tá bom? Isso aqui é só a cascada de eventos, para caso tenha algum evento a mais que pode ter contribuído para a morte direta do paciente. Não tem problema em pular a linha D. A linha D, ou seja, a causa básica, ela se torna aqui a letra C. Não se preocupa com isso, tá bom? E então é isso. Hipertensão e aqui tu poderia colocar AVC ou sequela de AVC, os dois estariam corretos. Eu vou colocar aqui sequela de AVC. Sequela de AVC. Pronto, então aqui também teríamos que colocar o período, né? O tempo sobre cada um. O choque séptico desse paciente foi nas últimas 24 horas, então a gente poderia colocar 24 horas aqui. 24 horas. O que mais? A broncopneumonia foi mais ou menos há quantos dias? Cadê? Na última vez, não sei o quê. Tal. Há 2 dias, está aqui. Há 2 dias, segundo seu prontuário e familiares, apresentou tosse persistente e tudo mais. Pode ficar só com 2? Em que parte, doutor Ernesto? Aqui, o senhor fala? Essa parte aqui? Pode sim, caso o senhor desconheça o restante das ordens, né? Ou seja, o importante temos que ter a causa do óbito daquele momento, temos que seguir a ordem. Caso não tenha ordem para seguir, não tem problema também. Ok? Sequela de AVC, cadê? A broncopneumonia foram 2 dias, né? 2 dias. E a DEPOC, faz quanto tempo que ele tinha DEPOC? Cadê? Diagnosticado há 15 anos. Então, 15 anos. A hipertensão arterial, tem o tempo de diagnóstico dele? 30 anos de hipertensão arterial. Aqui, então, nesse caso aqui, poderíamos colocar 30. E a sequela do AVC, faz quanto tempo que ele sofreu? Ele tem 78 e sofreu um aos 75, né? Então, foram 3 anos. Você pode colocar dessa forma aqui também, 30,3 anos, porque corresponde aos 2, né? Esse e a esse. Ok? Ficou entendida essa parte aqui, doutores? Podemos continuar aqui os nossos testes aqui? Temos outros, tem vários casos aqui bem interessantes, eu trouxe alguns justamente para a gente martelar a cabeça aqui juntos
E bora lá. Bora, por exemplo, o número 2 aqui. É um homem de 41 anos após queda de altura de 5 metros. Você pode ver que eu fiz uma adaptação daquele caso clínico anterior. Foi levado a um hospital terciário com traumatismo grave. O paciente foi submetido a uma neurocirurgia para drenagem desse hematoma extradural e evoluiu com internação em uma unidade de terapia intensiva, onde permaneceu por 60 dias. Há 24 horas, ele piorou o quadro e faleceu por complicações associadas à sepse. Outra vez sepse, hein? A família relata que ele era diabético do tipo 2 há 15 anos e fazia uso irregular de insulina. Nessa situação, quem deve realizar a emissão do óbito e como seria o preenchimento? Quem deve fazer não mudou da outra vez que a gente viu, né? Tem que ser o IML. Foi uma queda, então foi um acidente, sendo não é uma causa natural, então tem que ser IML, né? Isso aí eu acho que já ficou muito claro para vocês, né? Agora, como que ficaria o preenchimento desse paciente? Qual que foi a causa fatal aqui, o que causou a morte dele foi o choque séptico, né? Ele deixou claro aqui, inclusive até o nome já está sepse, ok, sepse. A sepse foi causada pelo quê? Aqui teriam várias formas de responder isso aqui, mas o que causou a sepse desse paciente aqui, doutores? O que vocês colocariam aqui na linha B? Pode ligar o microfone aí. Moacir, Graziela, Oscar, Ernesto, fiquem à vontade, eu quero ouvir vocês também. O que vocês colocariam aqui na linha B? Doutor, só mais um pouquinho para a gente ler o caso, por favor. Claro que sim. Se não me engano, não tem aqui. Não tava nem lendo, né, seu sem vergonha? Tô de olho. O que você colocaria aí? Traumatismo grave? O traumatismo? Ok. Uhum. Bem. Podia ser uma infecção pós-cirúrgica? Poderia ser, mas isso aí que seria um pouco muito geral, talvez. Hematoma extradural, claro, pode ser também um hematoma extradural operado, né, que diz que ele passou por uma neurocirurgia para drenagem desse hematoma extradural. Acho que a forma mais fácil para a gente não se complicar seria realmente o traumatismo. Então seria traumatismo crânioencefálico grave, TCE grave. Beleza? Então, foi o TCE que ocasionou que esse paciente ficasse lá em coma, né, onde ele ficou ali 60 dias. Durante esse período aqui, ele pode ter sofrido alguma infecção, né? Não sabemos de que foco nem nada, é por isso que a gente não vai colocar aqui broncopneumonia ou pneumonia hospitalar, nada a ver. Não tem por que colocar isso, por mais que a gente saiba que esse paciente pode ter desenvolvido uma pneumonia hospitalar, ele pode ter desenvolvido um quadro séptico por outra via, talvez até por um catéter urinário, ele desenvolveu uma sepse urinária, não sei. Mas o grande ponto é, ele teve essa sepse por conta dessa internação, por conta do TCE dele grave, não é verdade? O que mais? Esse traumatismo crânioencefálico grave dele, tá, vamos colocar logo as horas para a gente não se perder. A sepse foi no período de 24 horas também, né? Ele piorou nas últimas 24 horas e morreu. E o traumatismo crânioencefálico dele foi quando? Quando que ele foi diagnosticado com TCE? Já faz mais de 60 dias, né? 60 dias. E esse TCE, ele foi consequência do quê? Qual que foi a causa básica desse paciente aqui? Queda, né? Queda de altura. Queda de Perfeito. altura. Perfeito, queda de altura. Essa queda de altura, quando aconteceu? Faz 60 dias também. Beleza? E na parte 2, o que a gente coloca aqui então? Qual que foi a condição que é Diabetes tipo 2. essa diabetes tipo 2 aqui, Grazi, ela foi a causa da morte dele ou ela participou desse evento da morte dele? Não, mas aí é uma causa que indiretamente o paciente tem como base, né? Participa. Com certeza. Então aqui teríamos que colocar diabetes mellitus, de tipo 2. Já faz quanto tempo que ele era diagnosticado? 15 anos, né? Ó, 15 anos ele já tinha um diagnóstico. Então, 15 anos. Ok.
Vamos a esse próximo caso, eu quero que vocês vejam a diferença desse anterior. Por favor, leiam com muita calma. Vou ler aqui junto com vocês. Você é um médico legista do IML. Recebe o corpo de um homem de 41 anos, o paciente sofreu uma queda de andaime, a uma altura de 5 metros, já tem 60 dias. Parecido, né? Pois é. Foi socorrido com TCE grave, operado de um hematoma extradural e internado na UTI no mesmo dia. Complicou-se com pneumonia hospitalar, diagnosticada há 3 dias, e nas últimas 12 horas piorou com choque séptico e veio a óbito. A esposa relata que ele era diabético do tipo 2, insulino dependente, e mas estava sem dinheiro para comprar insulina já tem uma semana. Ele relata que antes da queda, minutos antes da queda, queixou-se de tontura, visão turva e fraqueza, vindo a perder consciência e cair do andaime. O que mudou aqui, será? É que agora a diabetes não foi só uma causa contributiva. Agora ela participou ativamente nessa morte desse paciente aqui. Vocês conseguem perceber a diferença? A gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí, o que ocasionou a morte dele? Foi a diabetes? Ou seja, qual foi o evento? Foi a diabetes ou foi a queda? O evento que iniciou a morte dele. Foi a diabetes, né? A diabetes, ela foi responsável diretamente. E quem que preencheria essa DO aqui, se ocorresse? Quem preenche essa DO? IML de qualquer jeito, né? Porque foi acidente. Isso aí eu acho que ficou muito claro. Muito bom. Certo, bora começar a rachar a cuca aqui. Então, qual foi o evento que ocasionou, assim, a morte desse paciente aqui? Qual foi? A sepse, né? No caso aqui, ele deixou até bem claro aqui, choque séptico, né? Tá aqui, ó, choque séptico. Vou até colocar certinho aqui, choque séptico. Quanto tempo faz? 12 horas. O que mais? O choque séptico foi consequência de quê? Ele já deu o diagnóstico aqui, ó, pneumonia hospitalar. Pneumonia hospitalar. Vou colocar só HOSP aqui, só para a gente não tomar tanto tempo escrevendo. Essa pneumonia foi diagnosticada há quanto tempo até a morte dele? 3 dias. Essa pneumonia, ela foi ocasionada por quê? Pela internação dele, né? Qual foi a causa da internação dele aqui? O TCE grave, não foi? TCE grave. Porque ele ficou internado, aí ele sofreu durante essa internação uma pneumonia hospitalar, não foi verdade? TCE grave. Ou da mesma forma, né? Aquele hematoma extradural operado, da mesma forma seria aqui. Só que aqui, a causa básica, a gente tem que juntar as duas coisas. Lembra que a gente só tem mais um espaço para preencher, não é verdade? Então a gente tem que juntar aqui tanto a queda quanto a diabetes. Não é verdade? Nesse caso, o que tu acha que aconteceu naquele paciente ali para ele ter caído? Ou seja, que para ele sofrer a queda. O que aconteceu? Uma hipoglicemia. Com certeza, né? Com certeza. Então, como que ficaria a nossa causa base aqui do nosso paciente? Então, colocaríamos as duas coisas. Queda. Claro, tudo em letra de forma, né? Queda de altura. Secundária a hipoglicemia. Hipoglicemia. Pronto. Se tivesse mais espaço, a gente ainda colocava por hipoglicemia, por diabetes mellitus. Não é verdade? Então, essa queda de altura secundária à hipoglicemia, quanto tempo que aconteceu? E o TEC também, foi 60 dias, né? Que ele foi operado e tal, foi diagnosticado. Da mesma forma, 60 dias. E aqui, então, na parte 2, ele fala de alguma doença que contribuiu, mas que não participou diretamente? Não.
Não, pior que não, Saulo. Aqui não entra a diabetes de novo, porque seria redundante. Na verdade, a diabetes, ela participou ativamente na morte desse paciente. Ela que causou a hipoglicemia que fez o cara cair. Entende? Então, ela não entra aqui como parte 2, porque na parte 2, lembra que é só as causas, que são comorbidades que contribuíram para a morte, mas que não estão involucradas diretamente. Se esse cara também fosse hipertenso, se ele tivesse alguma outra doença de base, a gente colocaria. Beleza? Perfeito. Vamos terminando. Estamos terminando já, doutores. Uma outra situação. Vamos lá. Já deixei aqui já para a gente ler. Mulher de 72 anos, ela chega à UPA com dispneia intensa e ortopneia. Ela é hipertensa há 20 anos, com má adesão ao tratamento. Não está tratando direito, então, né? O ecocardiograma antigo dela mostra uma hipertrofia ventricular esquerda. Foi diagnosticada com edema agudo de pulmão secundário à descompensação de uma insuficiência cardíaca congestiva. Apesar das medidas que tentaram dar ventilação, diurético para a paciente, ela evoluiu para um choque cardiogênico e veio a óbito 6 horas depois do atendimento. Não tinha diabetes ou outras comorbidades. E aí, qual que foi o evento que matou ela, que fez o coração dela parar aqui? Vamos comigo, por favor. O choque cardiogênico. Né? O choque cardiogênico. Choque cardiogênico. Aqui a gente vai um pouco rachar a cabeça, né? Vamos lá. Esse choque cardiogênico, ele foi originado pelo quê? Pela insuficiência cardíaca congestiva? Ok, alguma outra ideia? Qual que era um pouco mais grave do que a insuficiência, né? Com certeza, o edema agudo dos pulmões. O edema agudo pulmonar levou ao choque cardiogênico, entende? Então, aqui seria edema agudo de pulmão. Faz quanto tempo esse edema agudo de pulmão? Cadê? Fala alguma coisa? Esse choque, o choque dela faz quanto tempo? 6 horas, não foi? 6 horas depois do atendimento. Então, vou colocar aqui, 6 horas. O que mais? O edema agudo de pulmão, fala exatamente do tempo? Ela já teve o edema e já teve a sepse depois, né? Então, vou colocar 6 horas também. Caso vocês não tenham esse dado, aí você pode deixar ou em branco ou colocar o tracinho, como se ele não correspondesse ou como se você não soubesse. Ou tentar escrever lá, ignorado. Ok? Esse edema agudo de pulmão foi originado pelo quê? O que mais que tem na história dessa paciente aí? Esse edema agudo de pulmão. Ainda não. Olha o que ela tinha. Vamos ler de novo aqui, ó. Mulher de 72 anos, ela é hipertensa há 20 anos, com uma adesão, um eletro antigo mostra uma doença cardíaca dela aqui, uma hipertrofia ventricular esquerda. Ela foi diagnosticada agora, né, com edema agudo de pulmão, secundário a uma descompensação de o quê? De uma insuficiência cardíaca congestiva. Entende? Então, esse edema agudo de pulmão, ele foi gerado por conta de uma insuficiência cardíaca congestiva, que por sua vez foi gerada por essa hipertensão mal controlada, entende? Você tem que tentar entender qual que é a ordem dos eventos, literalmente entender ordem de evento para poder chegar ao resultado final. Então, o edema agudo de pulmão foi resultado de uma insuficiência cardíaca congestiva. Vou deixar aqui em siglas aqui, mas lembra de escrever tudo bonitinho, beleza? E essa insuficiência cardíaca, é uma cardiopatia, ela foi gerada pela hipertensão arterial. Aqui teria que preencher também o tempo delas, vamos preencher não para não ocupar tempo, né? Mas só dessa hipertensão seria os 20 anos, da insuficiência cardíaca congestiva aí vai depender de quanto tempo ela foi diagnosticada. Quando você não souber, mas souber que foi de muito tempo, você pode colocar simplesmente anos também, tá bom? Sem colocar exatamente a quantidade de tempo, não tem problema. Nesse caso, ela nega outras comorbidades nem nada, então aqui poderíamos colocar simplesmente o tracinho ou deixar em branco, não tem problema nenhum. Beleza?
Último exemplo aqui, só para a gente finalizar o raciocínio, ver se a gente realmente entendeu. Vamos lá. Doutor, só uma dúvida aí, por Fique à favor. vontade, Diogo. O senhor pode voltar o exemplo Claro. 4, por favor? Uhum. Aí, por que não entraria a hipertensão na parte 2? Porque a hipertensão, ela foi a doença que gerou, na verdade, doutor, se a gente for parar para pensar, ela é hipertensiva há 20 anos com má adesão ao tratamento. A gente sabe que o paciente hipertenso com má adesão, ele vai poder gerar cardiopatias. E ela gerou aqui uma insuficiência cardíaca congestiva. A parte 2, ela é destinada às doenças que contribuíram, mas que não participaram diretamente na causa de morte do paciente. Nesse caso, a hipertensão, ela participou ativamente para a morte dessa paciente, porque a hipertensão causou a insuficiência cardíaca causou o edema agudo de pulmão, e o edema agudo de pulmão gerou o choque cardiogênico, entende? Entendi. Então, nesse caso aí, seria uma diabetes, se tivesse lá uma diabetes Se tipo 1, tivesse, tipo 2, aí outras seria alterações. preenchimento da parte 2, tá bom? doutor. Exato. Obrigado. Mas se não tiver que preencher nada, tu não vai colocar nada. Se não tem, a gente não coloca nada. Beleza? Fechou. Obrigadão. Nada. Então, vamos para esse último exemplo aqui. É uma gestante de 28 anos, com 34 semanas de gestação, pré-natal de baixo risco até a semana passada, até as 33, ela estava tranquila. Quando a PA dela subiu, já está imaginando o que aconteceu, né? Pois é. Ela deu entrada na maternidade com convulsões tônico-clônicas. Parou, né? A gente já sabe que isso aqui é eclâmpsia, né? E mais? Foi realizada uma cesárea de emergência. A paciente evoluiu com sangramento incontrolável por atonia uterina e choque hemorrágico. Faleceu na mesa cirúrgica, tem 2 horas pós-parto. Então, o que matou a paciente aqui no final das contas? Vocês já sabem, né? O que matou? Choque hemorrágico. Choque hemorrágico. O choque hemorrágico foi causado pelo quê? Por quem? Quem que causou o choque hemorrágico? Pela atonia uterina. A atonia uterina foi gerada aqui. Quem que foi o culpado depois da atonia? Consequência do quê? Por que a gente precisou fazer a cesárea na paciente que levou ela à atonia uterina? Pela convulsão. Pela convulsão, no caso, o diagnóstico aqui, e é isso que tem que tomar cuidado, é justamente isso aí. Eu sei que você sabe, Grazi, que é eclâmpsia. Toma cuidado, aqui você não poderia colocar convulsões, nem nada do tipo, tem que dar diagnóstico, tá? Então, aqui foi a eclâmpsia, né? Ops. E a eclâmpsia, ela foi gerada por quem? Pela hipertensão. Isso, hipertensão o quê? Gestacional? Perfeito. Uhum. Essa daqui, se não responder, você dava tapa em cada um aí, viu? Dos nossos alunos da teoria, que a gente já viu essa aula aí. Nesse caso aqui, da parte 2, qual que era um diagnóstico aqui e que contribuiu para essa causa aqui, mas que não participou? Quem que acerta isso aqui? A cesárea? Não. Não, A né? cesárea, se fosse para estar, ela estaria em cima, né? Mas não está, não. A cesárea não é o diagnóstico. A gestação, isso mesmo, doutor Diogo, gestação. A gestação não foi ela que causou a doença, mas ela contribuiu, né? Afinal, a gente não tem eclâmpsia sem gestação. Isso mesmo, doutor Diogo já entendeu a malícia aqui, a lógica do preenchimento. Bom, gente, acho que dessa parte aqui de preenchimento tá de boa, tá tranquilo, né? As outras partes do preenchimento, na verdade, não tenho nem muito o que falar. É outra vez burocracia, ou seja, é preenchimento. Vamos ver rapidinho para a gente poder finalizar. Então, no bloco 6 cadê? Tá aqui. Ué, não coloquei a fotinha do bloco 6? Que triste. Esqueci. A do bloco 6 também é uma parte onde é os dados do médico que está realizando. Quem sabe o INEP não coloca ali para colocar até o teu CRM fictício ali, que bonitinho que ia ser.
Top, né? Então aqui seria colocar o nome, o seu CRM, o óbito atestado por que médico, ou seja, você é um médico que está representando o IML, é um médico representando o SVO, ou é um médico assistente, ou seja, um médico que cuidava efetivamente daquele paciente, é um médico substituto, ou seja, o plantonista que estava ali, que não tinha nada a ver com a situação, mas que foi chamado para fazer. Enfim, aqui tem que ser que tipo, qual que era a qualidade do médico que estava no momento dessa atestação desse óbito. O que mais? O município e a UF, né, desse SVO, do IML, isso aqui é só quando ele for constado pelo SVO ou pelo IML. Obviamente, vocês não vão marcar nada daqui. Meio de contato, aqui teria que colocar nome, celular, e-mail, etc. A data desse atestado, né, quando que foi atestado o óbito desse paciente, assinatura sua como médico e junto com seu carimbinho, com seu CRM. No bloco 7, ele volta a ser um pouco importante, doutores, porque ele funciona como um bloco que ele é complementar àquele bloco 5 lá que a gente acabou de ver. O bloco 5, ele falava lá das causas, né? Aqui ele também fala, mas ele é focado para mortes não naturais, entende? Todas as mortes não naturais a gente vai investigar um pouquinho mais aqui no bloco 7, tá bom? Então, aqui é o tipo da morte, né? Como é que foi? Foi um acidente, foi um suicídio, foi um homicídio, ou foi algum outro tipo, ou não sei, simplesmente. Foi um acidente de trabalho? Não, sei lá, ou não sei, entende? Fonte da informação, quem é que trouxe a informação do óbito desse paciente? Foi uma ocorrência policial? Foi o hospital diretamente? Foi a família? Foi outras pessoas? Ou não sei também? Entende? O tipo de local da ocorrência dessa morte, né? Ou seja, essa morte, ela foi constatada que era em via pública, ou seja, muito parecida com aquela parte lá de cima que a gente viu, né? Só que aqui é focada para causas externas. A descrição sumária do evento, acho que é uma parte bem legal, bem importante de ser falada, que é uma descrição rápida e sucinta de qual foi o evento que causou a morte desse paciente. O cara lá que caiu do andaime, seria queda de andaime de 5 metros, queda de altura de 5 metros de andaime, não sei, uma descrição rapidinha aqui do que aconteceu com esse paciente, entende? Pode ser, sei lá, disparo por projétil de fogo, entende? Então foi o evento que culminou, ou seja, que iniciou a morte desse paciente. E aqui o endereço do local do acidente ou da violência, né, já que a gente está falando de causa externa, aonde foi o logradouro, né, tudinho certinho as informações. Nada mais de muita relevância. Esse bloco 8 aqui é para o cartório, então você não tem nada a ver com isso aqui, você não tem que marcar nada aqui nessa parte aqui do cartório, pelo amor de Deus, né? Não vamos marcar nada aqui. No bloco 9 é quando foi feita uma localidade sem médico. Lembra daquela situação lá, onde não tinha um médico para testar o óbito? Não tem mesmo. Então, nesse caso, quem que preenche a DO que a gente falou, fica em cargo do cartório, né? No caso, o oficial lá do cartório. Então, tem que ter o oficial do cartório junto com 2 testemunhas para fazer a formalidade civil aqui, certo? Acho que finalizamos. Doutores, ficou entendido aqui? Tem algo mais de dúvida em relação à declaração de óbito? A gente fez completamente aqui a declaração, né? E, doutor Ernesto, pode falar, se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Ô, Denner, boa noite. Boa noite. Qual a diferença da declaração, não entendi, da declaração para o registro de óbito? A declaração de óbito é o documento médico legal que você precisa preencher para entregar a via da família. Qual que é a via da família, Grazi? A amarela. Boa. Entrego a via para a família. Entreguei a amarela para a família. Eles vão no cartório e com essa via amarela, eles vão dar o outro documento, que é a declaração, sabe? O atestado é você que está fazendo. Com um atestado, eles vão lá no cartório e vão conseguir a declaração do óbito, né, que é aquele documento necessário para poder fazer o sepultamento do falecido. Ok? Ah, entendi. É o do registro de óbito quem vai emitir, então seria o cartório. Exato, exatamente. Através da declaração do óbito constatada pelo médico que foi você.
Ok, agora eu entendi, obrigada. Perfeito. Eu vi mais alguma dúvida aqui em cima, deixa eu ver, que eu acho que eu não tive tempo. Uma dúvida, os campos que ficam em branco eu tenho que riscar para não haver adulteração? Pois é, a orientação dentro do documento, ou seja, com exceção de alguns campos, né, por exemplo, esse daqui, cadê? O de cima aqui, que é o cartório que preenche, se tu colocar um traço aqui, você já estragou a declaração de óbito, que é o cartório que tem que fazer essa parte aqui. Então, alguns passos sim, a gente foi citando cada um deles, e alguns sim, pode deixar arriscado, outros você simplesmente não preenche, que são códigos, por exemplo, é o profissional lá que cuida de registro de códigos. Então, sim, se for algum dado que você considere relevante, que não possa ser, como eu posso dizer, não possa ser fraudeado, né, ou seja, que tem algum risco, né? Aí sim a gente pode colocar um tracinho. Pode falar, Fran. Pode ligar o microfone, doutora Fran. Não estava achando o botão. Tá bom. É que eu quis dizer em relação assim, vamos supor, eu tenho causa A e causa B na linha A e B, eu preencho. A C e a D vai ficar em branco. Aí eu tinha visto uma declaração riscada. Eu quero saber se é orientada para riscar ali, né? Vamos supor, se na parte 2 também eu não tiver nenhuma causa base. Eu risco para ninguém adulterar? Exatamente. É um risquinho pequeno, não é tão exagerado quanto eu estou colocando aqui, não, mas um risquinho pequeno só para deixar claro de que não tem dado nenhum aqui a mais, né? Então, sim, a senhora está correta, pode fazer isso, principalmente nesses pontos onde é passivo de adulteração, sabe? Onde pode mudar o curso desse óbito aqui. Só tem toda a razão. Eita, ainda bem que foi no final, né, que a câmera parou de funcionar completamente. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Senão eu já paro a gravação aqui. Acho que foi bem produtivo, bem bacana.